Namastê, anjos de luz. A Irmandade do Lótus, quanto sociedade filosófica, ela busca o conhecimento como sendo a maior de todas as curas. Conhecimento e assim sendo a verdade. Para nós, é uma filosofarofada quando as pessoas dizem que não há verdade, que não existe uma verdade absoluta. É óbvio que existem verdades absolutas, verdades divinas. A grande questão é o quanto a gente está disposto a procurar essas verdades e entender essas verdades de maneira profunda. Porque muitas vezes o que as pessoas encontram são opiniões, ou são verdades vazias, verdades pela metade, né? Apenas pontos de vista. Então a gente precisa ter sim essa busca de conhecimento para encontrar a verdade genuína, as verdades divinas que nos levam até Deus. Então, ao longo dessa busca espiritual, aqui a gente não prega uma postura, um mantra, uma sílaba ou apenas um ponto de meditação, e sim realmente essa busca de conhecimento. E quando a gente vai falar de busca de conhecimento, existem alguns pontos que são importantíssimos, às quais a gente precisa sempre estar atento. E, como eu disse, não é uma questão mística, é uma questão de lógica. Por exemplo, a questão de que existem verdades e a gente precisa buscar essas verdades. Para a gente encontrar essas verdades, nós precisamos de uma autoescolha sincera. E quando a gente fala de autoescolha sincera, não pode ser simplesmente uma cerimônia, um batismo, onde eu digo, tudo bem, eu vou entrar para essa igreja. E sim, uma busca sincera de se conhecer, de conhecer o mundo à sua volta para conseguir encontrar as verdades e assim realmente se iluminar. E aí dentro disso você precisa encontrar o significado das palavras, porque muita coisa que é dita não é bem compreendida por causa das palavras. Existe a questão do significado e dos contextos, a qual a gente precisa entender o que o mestre fala e qual é o contexto que ele colocou aquilo. A gente precisa entender a importância de debater as ideias para o nosso crescimento, o tempo que a gente precisa ter para amadurecer relativo a toda essa busca de conhecimento. O ponto de vista dos mestres, a qual sim a gente precisa de mestres, a gente precisa de pessoas que nos ajudem, nos guiem, principalmente no início da nossa caminhada. Porém, até que ponto se entregar ao mestre, até que ponto a gente precisa ser mestre de nós mesmos. E é claro, a questão do uso das plantas de poder nessa busca, né, nessa caminhada, a qual ela é totalmente permitida, desde que, é claro, a gente também entenda, né, todo o processo das plantas de poder e o como a gente deve fazer para estar utilizando elas. E daí em diante, a gente tem outros pontos também, a qual você vai encontrar no nosso livro Despertai, e qual é o tema dos nossos estudos, né, filosóficos da segunda-feira na Irmandade do Lótus. Então convidamos a cada um e cada uma de vocês a estarem junto conosco nessa caminhada. Que assim seja.